Bem, para finalizarmos então esse estudo dos erros, eu trouxe aqui mais um exemplo, agora fazendo uma multiplicação. Ok? A gente vai ver aí o que acontece com o erro relativo numa operação de multiplicação. Veja que eu peguei os mesmos números, tá? Aquela hora a gente somou eles lá e agora a gente vai multiplicar. Esse aqui é o valor verdadeiro dessa multiplicação, tá ok? Mas a gente vai agora calcular o valor aproximado com base em x barra e y barra. Vou usar os mesmos x barra e y barra que a gente já tinha mostrado. E aí vou lembrar que a multiplicação em aritmética de ponto flutuante, a gente vai multiplicar as mantiças e operar aí com as potências somando os expoentes. Então eu vou ter aqui 0,301 vezes 0,209 vezes 10 ao cubo. Quando eu faço essa operação, olha o que acontece aqui com a mantiça. Tá? Eu tenho aqui o primeiro algarismo zero. Não pode, tem que corrigir isso. E também, essa multiplicação me resultou aqui em 6 algarismos após a vírgula. A minha mantiça foi definida lá que a minha mantiça ia ter só 3. Mas não é aqui o corte. Porque se eu fizer aqui, vai ficar 0,62. Então eu vou arrumar essa vírgula para cá. E vou cortar entre o 9 e o 0. Então, eu vou ficar com 0,629. Como eu tive que andar a vírgula uma casa aqui para a direita, diminuiu um expoente. Então, ficou 0,629 vezes 10 ao quadrado. Agora, quando eu comparo esse camarada com o resultado verdadeiro dele, olha só. O meu erro é de 0,0056. Aqui, 62,9. Lá, 63,256005. Então eu tenho uma diferença entre eles de 0,356005. Dividindo pelo valor aproximado, eu cheguei então nesse erro relativo. É um erro relativo considerável, né? E já também apresentou maior do que eram os erros relativos dos números em si. Outro fator que interfere bastante é a ordem, é a sequência de realização. Gente, isso aqui é um detalhe muito interessante. Inclusive, eu vou pôr um exemplo para vocês lá na lista. Vou pôr também algo parecido na aula síncrona, onde a gente vai realizar uma operação de muitas somas. E aí a gente vai analisar então essa sequência de realização e ver o que acontece. Tá? Então, estou partindo aqui de uma base 10, mantiça com 3 dígitos, os alfas limitados em menos 4 e 4. Se eu pego esse valor A, que é a soma desses 3 números aqui, 4,26 mais 9,24 mais 5,04. O valor verdadeiro do A é esse, 18,54. Mas o que acontece quando eu opero em diferentes sentidos, né? Lembra que a soma ela é associativa, então, teoricamente, tanto faz eu somar os 2 primeiros e depois somar com o terceiro, ou somar o segundo e o terceiro e depois somar com o primeiro. Mas em aritmética de ponto flutuante, essa associatividade vai para o buraco. Você perdeu completamente. Por quê? Quando você vai primeiro transformar eles para a notação de ponto flutuante, beleza, não perdi nenhuma informação, né? 0,426 vezes 10, 0,924 vezes 10, 0,504 vezes 10. Veja que eu não tive nenhum erro, erro zero por enquanto, no transporte para o número, porque eu não tive que fazer arredondamento nem truncamento. Mas quando eu faço a soma aqui, dentro desse parênteses, 0,426 mais 0,924 vai resultar para mim em 0,135 vezes 10 ao quadrado. Porque, na verdade, essa conta aqui, ela tinha dado 0,426 mais 0,924. Se eu somar aqui no cantinho, 0,426 mais 0,924. 4 com 6 dá 0, vai 1, dá 5, dá 13, vai 1, 1,3. 1,35. Só que desse jeito, ele não está em notação de ponto flutuante, então eu vou ter que andar essa vírgula para lá, por isso aumento o expoente para 2, ok? Nota que, ainda aqui, esse cara aqui, o erro dele é 0, tanto absoluto quanto o erro relativo. É 0. Por quê?
Porque simplesmente eu não perdi ninguém, eu perdi um zero e esse zero era um algarismo que não fez diferença para mim. Só que agora, quando eu vou somar com 0,504 vezes 10, como esse cara tem o maior valor absoluto, eu vou ter que levar o expoente do outro para 2. E o que vai acontecer com esse 4 aqui? Ó? Como a minha mantícia só pode ter 3 dígitos, eu vou perder o 4. Então, nessa soma, eu vou chegar que o B é 0,185 vezes 10 ao quadrado. Então, deu 18,5. Quando eu comparo com 18,54, que era o meu valor exato, o meu valor verdadeiro, eu tenho aqui ó, uma diferença de 0,04 e gera um erro relativo de 0,021. Beleza? Então, eu tive um erro por causa dessa operação aqui. Agora, se eu mudar a sequência de operações, não teria que dar o mesmo erro, porque é a mesma conta que eu estou fazendo em aritmética de ponto flutuante? Olha só o que acontece. Quando eu transformo, beleza, erro zero, só que agora eu vou resolver esta operação interna aqui. E aí, quando eu somo aqui, ó, 4 mais 4 dá 8, 0 mais 2 dá 2, 9 mais 5 dá 14. Então, 1,428. Vou ter que levar essa vírgula para lá, vou aumentar o expoente para 2, então vai ficar 0,142. E eu vou perder esse 8 aqui. Agora vai ter um erro aqui já nessa operação. Essa operação aqui não vai mais ter erro relativo igual a zero. Então, o que acontece? Eu tenho 0,142 vezes 10 ao quadrado mais 0,426 vezes 10. O maior valor absoluto é esse, vou então trazer o expoente para 2. Além de perder aquele 8, agora eu vou perder esse 6 aqui também. Ó. Eu vou somar 0,042 com 0,142 e eu vou acabar com 0,184 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, agora eu estou com 18,4 para um valor aproximado que era 18,54. O meu erro no C foi para 0,14 de erro absoluto. Dividindo pelo valor real, o meu erro relativo subiu para 0,9%. Então, o erro relativo, que de um jeito era 0,21%, de outro jeito, fazendo outra sequência, subiu para 0,9%. É um aumento considerável. Então, a sequência que eu determino as operações também pode gerar uma propagação de erros diferentes. Professor, e se eu colocar mais operações na mesma expressão? A tendência é que o erro só aumente. Ok? Então, muito cuidado com operações com aritmética de ponto flutuante e com essa análise dos erros. Tá ok, pessoal? Por hoje é isso, vamos fechar essa aula com esse assunto. E então, nas próximas aulas, a gente vai ter aula síncrona, vai detalhar um pouco melhor, vai fazer a lista de exercícios para depois entrar em assunto novo. Um abraço e até a próxima.